Olá, muito boa tarde, minhas senhoras. Olá. Bem dispostas, tranquilas? Já respiraram, estavam assim um bocadinho nervosas quando se sentaram, mas sintam-se agora muito tranquilas, sobretudo para falar de algo que vos é tão especial e tão particular, não é? Vocês que efetivamente se dedicam a isto que é esta área de desenvolvimento, mas mais do que isso, enfim, a empenharem dentro das pessoas a motivação, a ajudá-las nesta inspiração. Para vocês será mais do que normal também falar sobre estas coisas. É uma paixão, Ana. Uma paixão há muitos anos, não é, Ana? Há muitos anos. Há 15 anos. Começámos juntas. Sim. E justamente no início de um processo pessoal e interno. E foi de facto a descoberta do desenvolvimento pessoal e de nos encontrarmos connosco que eu acho que é normal, quando nós encontramos algo maravilhoso, queremos partilhar. Claro que sim. Seja o que for. E no fundo foi esse o nosso caminho, não foi premeditado, ou seja, foi o desenvolver e o querer de facto partilhar depois com o mundo. Nem sempre conseguimos partilhar com toda a gente, esse é o grande desafio, mas é de facto uma paixão que nasce dentro e que vem desde dentro e tem a ver com o nosso desenvolvimento próprio e pessoal. E foi assim que nos encontramos e durante alguns anos, ainda que paralelamente, mas em caminhos separados, sempre em contacto, há um ano reencontramos e decidimos fazer algumas coisas juntas na área do desenvolvimento pessoal. Tanto colocar no como papel. Consultas. E colocar no papel. Uma ferramenta, digamos assim, já lá iremos, mas mais do que isso, não é? Vera, falamos deste tipo de terapia motivacional, de reencontro. Eu perguntava no final da nossa primeira parte se de facto os portugueses estão despertos para essa mudança, para esse cuidar de nós próprios. Cada vez mais. Porquê? Procuramos respostas? Procuramos. Para aquilo que acontece? Cada vez mais. Eu acho que o mundo está tão intenso e está tão cheio e está tão barulhento que quando há um silêncio ou quando a questão existencial vem ao de cima, o choque é brutal, porque temos perguntas internas, o que é que eu estou cá a fazer, para que é que serve a minha vida, afinal eu ando a correr para quê? E se as respostas não estão lá, é muito complicado, gera uma crise. E essa crise pode pôr tudo em xeque. O relacionamento que eu tenho, porque é que eu estou a tê-lo, o trabalho, porque é que eu estou a correr e pagar estas contas todas, para quê? E instala-se uma crise. Sim. No fundo, missão tem que aparecer, há uma altura na nossa vida em que a personalidade tem que casar com a alma. Existe uma idade para isso, Vera e Anabela, ou cada pessoa será um caso? A partir dos 35, normalmente, há um chamamento muito grande. E depois é uma questão de... há pessoas que negam, têm o chamamento, mas continuam a fingir que não sentem, continuam a fingir que não ouvem esse chamamento, e há outras que estão mais sensíveis. Eu, quando ouvi o meu chamamento, levei muito a sério. Claro. E ao ponto de não só fazer o meu processo de alinhamento e de casamento com a personalidade e a alma, mas depois de perceber que se eu levasse isto aos outros, muita gente iria alinhar-se na sua história. Porque a abundância vem deste alinhamento. Claro. Enquanto não há este alinhamento, as coisas são ferrugentas, são difíceis. Estamos desequilibrados, perdas. Não é? Estamos desencontrados. Sim. Mas, de facto, ter essa coragem também para assumir esta nova vontade e este novo caminho tem a ver com, às vezes, provavelmente muitas pessoas chegarem a um extremo. Não é? Ou seja, as pessoas terão muitas vezes chegar a um limite. E tudo o que chega no limite volta no contrário, como dizemos, quando a noite acaba, começa o dia. E é efetivamente assim. Por isso é que vemos muitas pessoas, Anabela e Vera, que efetivamente, e na atualidade, então, se calhar tanto mais, não é? Se calhar um bocadinho empurrados por uns dias menos coloridos que vivemos nos anos anteriores, não é? Das pessoas mudarem completamente, ou seja, aproveitarem também, de certa forma, essa depressão, infelicidade, não se sentirem bem com o que tinham, não é? Profundamente até não realizados com as suas vidas. O convite é sempre da mudança. Sim. Só que o ser humano é um bocadinho resistente à mudança, porque implica entrar em áreas desconhecidas, sair da zona de conforto e não sabermos muito bem com o que é que contamos. E o Ocidente não foi, propriamente, nós não fomos ensinados a confiar na vida. Este termo de confiar na vida é uma coisa muito oriental e muito esotérica. A pessoa lá fora diz não confio em nada, eu confio no ordenado no fim do mês. Ponto final. Pronto, por isso esta dureza depois gera uma série de crises e uma série de perdas muito duras também. Porque o confiar e o saber fluir e chegarmos à conclusão que não controlamos nada, não controlamos o dia da manhã, quanto mais. Por isso saber viver assim é uma arte. E é muito bonito, muito difícil também. É verdade, é um desafio. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não sabia que era tão difícil.
Isto não é fácil quando as pessoas regressam, quando vêm às nossas sessões ou quando fazem cursos connosco, mas isto não é fácil, mas é exatamente por isso que temos que manter e que nos mantermos alinhados connosco e manter os rituais e fazer aquilo que é preciso fazer todos os dias para podermos realmente ser felizes e viver em harmonia, porque as pessoas às vezes acham que é fazer qualquer coisa. Tens que fazer qualquer coisa e de repente o milagre vai acontecer. E não é verdade. Tu tens que ser isso. E para seres isso tens que realmente criar os rituais e fazê-lo todos os dias. Um dos rituais também que vocês apresentam será mesmo este oráculo. É de facto o oráculo. O oráculo foi é um livro muito querido, muito, muito especial. E ele, tal como desde os tempos antigos, que o homem se pergunta, não é? E que precisa de um propósito maior, que quer conectar-se com algo para receber as suas respostas. E o oráculo tinha já essa intenção. Porém, é sempre importante dizer que há uma resposta, mas a resposta tem que vir sempre desde dentro. Portanto, ele é, no fundo, uma orientação. Sempre que perguntamos alguma coisa, seja um terapeuta, seja um oráculo, temos que ter a consciência de que a resposta tem que vir desde dentro, aquele gut feeling que vem e que é a tua intuição, porque ninguém te vai dar a tua própria resposta. Há uma história gira a propósito do oráculo, que é justamente o rei Creso, quando decidiu invadir o Império Persa, ele foi perguntar ao oráculo o que é que se devia ou não. E a resposta foi clara e foi dito: se o fizeres, um império será destruído. E ele levou isso na sua intenção e achou que aquilo que o oráculo lhe estava a dizer é que ele ia ganhar. E não foi assim. Claro. E não soube ouvir. Sempre que intuir. Nós temos que intuir e saber ouvir-nos. A Vera, este livro será para quem, então? Olha, esse livro... Eu abri aqui, apareceu-me, não não coloquei nenhuma questão. Ok, mas vamos ver, pode ser. Mas se eu quisesse efetivamente começar a usar, a sentir, de facto, enfim, os ensinamentos que vêm neste oráculo, vocês também nos dizem como utilizar. Sim, não é à toa, não é? Vera, como é que se processa? É um bocadinho permitir que a página certa apareça e conseguir sentir até que ponto é que essa mensagem faz sentido. Esse livro, no meu caso, é o meu 6º livro, por isso ele já é o fruto um bocadinho de um trabalho que eu tento passar às pessoas, aprenderem a consultar interiormente, aprenderem a fazer escolhas com qualidade, aprenderem a seguir aquilo que é importante para elas, aquilo que faz parte da história delas e que pode não ter a ver com aquilo que depois as outras pessoas que estão à nossa volta, acham. Mas devemos acreditar no que diz aqui, porque efetivamente pode ser perigoso, não é? Fazes com o Exatamente. Tens que intuir, tens sempre que filtrar. Será uma orientação. É uma orientação. Exatamente. Claro que sim. Porque vamos abrindo e vamos vendo aqui muitas respostas. E, efetivamente, qualquer uma destas respostas se apresenta em muitos momentos da nossa vida, não é? Claro. Portanto, vocês diriam que isto será um manifesto também para ouvirmos a nossa voz interior, para ouvirmos a nossa voz interior. Sim, é uma e ir, no fundo, aquilo que se faz também em terapia, que é, no fundo, ligar-te com o teu eu superior e ter as tuas próprias respostas, porque tu tens uma história, eu tenho uma história, a Vera tem uma história. Claro. E tudo isso é difícil que seja eu a dizer-te: Ana, deves fazer isto ou aquilo. Claro. Eu posso orientar-te, eu posso guiar-te, como faria um oráculo. No entanto, a resposta tem sempre que ser tua. Claro. Eu sou sempre muito resistente com qualquer coisa que seja que alguém te diga o que tu tens que fazer. Ou depender de alguém exterior, não é? Sim. Não, isso é uma coisa a resposta está sempre dentro. Evitar, sempre. Claro, que a pessoa deve sempre também ter as suas próprias crenças, as suas próprias forças. Claro que essa independência que também nos vai ajudar, não é? Absolutamente. E isto, enfim, é uma daquelas ferramentas assim preciosas para estarem sempre connosco. Não vá ter uma pergunta aí. Ter ali a resposta, certamente. Muito obrigada por terem estado connosco. Mais do que o livro, obviamente, que é maravilhoso, é mesmo também todo o trabalho que vocês realizam com as pessoas. Tem exatamente isso por base. E que é um bocadinho a nossa sabedoria, se assim lhe quisermos chamar, e que está aí, de alguma forma, transmitida para poder inspirar o mundo e transformar o mundo, como tu tanto também acabas por ajudar as pessoas a fazer. Muito obrigada, procuro, e o meu Changer também tenta também provar isso mesmo. Muito obrigada, muitos parabéns. Bom ano para vocês.